Eu tenho me dedicado a ler o Evangelho de São João, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos e também alguns textos do livro de Gálatas. E eu acredito que isso está me fazendo falar um pouco mais sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, tem um versículo que fala no capítulo 5, no versículo 16, que fala sobre andai em espírito. E o que seria isso, andar em espírito? É andar com o nosso coração voltado para Deus, pensando nas coisas que são lá de cima, e saber que nós não estamos andando sozinhos, que o Espírito Santo está em nós, que o Espírito Santo habita em nós. E é esse Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É a presença desse Espírito Santo em nossa vida que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. E não podemos esquecer, tem um momento na palavra de Deus, ou na história, principalmente no Velho Testamento, que Deus Pai era o foco. Os profetas profetizavam em nome do Senhor. E o foco era o Deus Pai. Quando Jesus nasceu por intermédio de graça do Espírito Santo, através de Maria, ali na cidade de Belém, a partir de então Jesus passou a ser o foco. Tudo era em torno de Jesus. E as pessoas ouviam falar de Jesus, experimentavam os milagres de Deus em nome de Jesus. Ou seja, Jesus operava milagres e maravilhas. Foi assim todo o seu ministério. Então Jesus foi o foco naqueles dias, até aquela cena tremenda lá no Calvário, quando ele se fez pecado por nós, quando ele morreu a nossa morte, quando ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Ali foi moído pelas nossas transgressões, derramando o seu sangue. E quando ele profere ali a sua última palavra, Pai, tudo está consumado, houve trevas sobre a terra. Foi quando ele foi sepultado. E ele ressuscitou e esteve com os discípulos por 40 dias. E ali então se cumpriu, ou ele conclui aquele que ele havia dito para os seus discípulos. Está registrado em São João, capítulo 16, quando ele fala assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Ele falava a respeito do Espírito Santo. É aquele que estaria conosco para sempre. Quando Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, porque era necessário que ele subisse ao céu. Foi o lugar de onde ele veio. E hoje ele está lá, até hoje, à direita do Pai. E ele deixou, ele enviou o Espírito Santo
que está no coração, está na vida de cada pessoa que crê no nome de Jesus, que confia no Deus Pai. Então hoje o foco é o Espírito Santo. É Ele quem glorifica o nome de Jesus. Então o Espírito Santo, Ele está conosco, Ele habita em nós. No capítulo 14 do Evangelho de São João, Jesus dizia que o Espírito da verdade, é Ele que estará convosco para sempre. Então o Espírito Santo, é Ele que habita em nós. É Ele que mora no nosso coração. É Ele que nos conduz na verdade. É Ele que nos consola, que nos conforta, que nos dirige. E quando nós temos o Espírito Santo em nossa vida, é o próprio Deus que está conosco. Ele está conosco em todo o tempo. Lembra quando Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século? Então Jesus, Ele está com cada um daqueles que crê no seu nome através da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E tudo isso acontece quando a pessoa ouve o Evangelho, recebe Jesus, se arrepende dos seus pecados, e ali então ele nasce de novo, tem uma nova vida. E então Deus estará com ele todos os dias através do Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, naturalmente que os frutos do Espírito surgem em nossa vida. Não é à toa que nós cantamos: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por quê? Porque um dos frutos da presença do Espírito Santo em nossa vida é a alegria. E esta alegria de Deus, a alegria que o Espírito Santo nos proporciona, é a nossa força. É essa alegria que nos faz enfrentar as lutas, os desafios, as batalhas, superar as adversidades, suportar ingratidão, suportar ofensas e continuar na nossa jornada. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, toda pessoa que tem o Espírito Santo habitando no seu coração, e ela tem intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo está ali, consolando, confortando, orientando, dirigindo a sua vida. Isso faz toda a diferença, porque quando ela tem essa intimidade com o Espírito Santo, ela tem força para superar uma palavra que agride, uma atitude que a maltrata, uma ingratidão, uma incompreensão, enfim, os problemas do dia a dia. É por isso que uma pessoa que tem Jesus, ela pode dizer: eu sou mais do que vencedor por intermédio da fé em Jesus, porque ela tem o Espírito Santo com ela. Ela tem o Espírito Santo que habita no seu coração, o Espírito Santo que a capacita a ter uma vida de vitória. Então, a presença do Espírito Santo proporciona alegria. Por maior que seja as adversidades do dia a dia, os problemas que surgem, as coisas que aconteçam, ela tem paz. Por que ela tem essa paz? Porque Jesus já deixou essa paz com ela. Ele deixou: eu vos dou a minha paz. Então, a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela tem essa paz. Mas a presença do Espírito Santo faz com que essa paz permaneça todos os dias, mesmo enfrentando obstáculos, batalhas, barreiras, dificuldades, contratempos na vida. A paz é um fruto que nasce constantemente na vida daquela pessoa que tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Paz, alegria, felicidade,
Olha, temperança, domínio próprio. Ela consegue se controlar. Ela suporta muitas e muitas pressões. Você vê nos dias de hoje pessoas estressadas, pessoas buscando suicídio, pessoas se entregando na bebida, pessoas aí vivendo de uma forma dissoluta, por falta de controle, por falta de domínio, estoura, briga, fala palavra torpe, arruma inimizade, arruma contenda. Mas quando ela tem o Espírito Santo, ela tem comunhão com o Espírito de Deus, ela conversa com o Espírito Santo, ela louva a Deus, ela glorifica, o Espírito Santo está ali, agindo poderosamente na sua vida. Ela tem domínio próprio. Ela é pronta para ouvir, ela é tardia para falar, ela é tardia para irar. É a presença do Espírito Santo que dá a ela domínio. Não é uma pessoa que faz as coisas sem pensar. Ela se controla. Ela consegue ouvir e muitas vezes perdoar, compreender, suportar. Não é isso que está escrito em Romanos? Aquele que é forte suporta a fraqueza dos fracos. Então, o Espírito Santo dá à pessoa esse domínio próprio, essa temperança. Ela cuida da sua língua, ela cuida para falar, ela não ofende o próximo. Ela não é aquela pessoa que gosta de mexerico, que gosta de fuxico, de fofoca, não. Ela sabe que o Espírito Santo habita na vida dela e ela filtra tudo. Não acredita em tudo que lhe falam. Ela é uma pessoa prudente. O Espírito Santo dá essa sabedoria. Então é importante que as pessoas tenham essa consciência que um dos frutos do Espírito também é fé. Está escrito em Gálatas, capítulo 5, que um dos frutos do Espírito, ou seja, pessoa que tem o Espírito Santo na sua vida, um dos frutos é a fé. E a fé tem um poder extraordinário. Jesus disse, se tiverdes fé, com um pequeno grão de mostarda, que é menor das sementes das hortaliças, uma semente bem pequenina, se tiverdes uma fé com um pequeno grão de mostarda, da semente de mostarda, olha, pequenina, direis a este monte, precipita-te no mar, e não duvidardes, assim acontecerá. Então a fé é um dos frutos do Espírito. Por isso que a pessoa que tem comunhão com Deus, que está ali, procura não entristecer o Espírito Santo, mantém comunhão com o Espírito de Deus, ela tem fé, que é um fruto do Espírito, que vem pelo ouvir a palavra. E nós sabemos que a fé é um dom de Deus, a fé agrada a Deus, é uma coisa maravilhosa. E a fé faz com que a pessoa creia que Deus responde a sua oração, que Deus faz milagres, que Deus faz maravilhas. Pois numa noite como esta, Deus está presente e Deus tem um milagre para a sua vida. Deus tem um milagre para você lá no seu trabalho. Deus tem um milagre para você lá na sua casa. Deus tem algo para fazer na sua família, algo tremendo. Então a fé é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Por isso, meu irmão, a Bíblia fala andai em espírito. Está sempre ligado nas coisas lá de cima, como dizem Colossenses. Se já ressuscitasse com Cristo, pensar nas coisas que são de cima. Nosso pensamento ligado em Deus. Orai sem cessar. Não é para você ficar 24 horas por dia de joelho, mas o seu coração está falando com Deus, glorificando a Deus, Espírito Santo. Que maravilha, habita em mim, habita no meu coração. Que bom ter a sua companhia. Que bom, gente, não é sorvete não, que bom é ter Jesus na nossa vida.
ter Jesus no nosso coração. Como é bom, é muito bom, é bom demais ter o Espírito Santo na nossa vida. Então, queridos, a palavra do Senhor também nos ensina que todo aquele que tem o Espírito Santo, o Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Então as pessoas que têm essa comunhão com o Espírito Santo, elas não têm nenhuma dúvida a respeito do seu Criador, a respeito do seu Deus, o Deus que cuida da sua casa, o Deus que salva a sua família, o Deus que abençoa o esposo, a esposa, os filhos. Porque o Espírito Santo testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma promessa. Que promessa é essa? Que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida e por fim nós estaremos com Ele por toda a eternidade na glória. Que coisa maravilhosa, hein? O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E todo aquele que tem o Espírito Santo é guiado por Deus. Então, gente, mais do que nunca, nos dias difíceis que nós vivemos, nos faz lembrar de Israel no deserto. Deus cuidando do seu povo. Deus suprindo a necessidade. Deus dando vitória contra os inimigos. Deus protegendo, Deus guardando, dando sustento para cada um deles no deserto. Esse mundo faz nos lembrar do deserto, quando o povo de Israel caminhava. Deus Pai cuidava do povo lá no deserto. Hoje o Espírito Santo cuida de nós aqui na terra. E Ele vai estar conosco até o dia que Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar nas nuvens, o Espírito Santo nos levará de encontro a Jesus para estarmos com Ele na sua glória. Então, meu irmão, a Bíblia nos chama a atenção em algo. Não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selado para o dia da redenção. Isso daí é individualmente, cada pessoa. Cuidar da sua vida espiritual, da obra que Deus iniciou na sua vida. Ele está fazendo cada dia, fazendo uma obra no seu coração. Não entristeça o Espírito Santo. E nós entristecemos o Espírito Santo quando nós deixamos de ouvir a sua voz, deixamos de ouvir a sua palavra. Quando nós fazemos algo que desagrada o Senhor, o Espírito Santo se entristece. Quando você deixa de falar com Ele, quando você deixa de ter comunhão com Ele. Mas experimente a cada dia. Vou andar em Espírito. Vou andar em comunhão com meu Deus. Vou conversar com Ele. Em todo momento. Meu pensamento vai estar ligado nele. Tenha certeza, meu irmão, que esse Deus, que começou em você uma boa obra, Ele vai realizar essa obra até o dia da sua volta. Mas esse Deus te dará vitória. Ele é o Senhor que não deixa nada nos faltar. É o Deus que cuida de nós. É o Espírito Santo. É Deus conosco. E nessa noite, Ele está aqui conosco. Jesus está à direita do Pai. O Pai está no seu trono. E Deus está com as mãos estendidas, pronta para nos abençoar. E tudo aquilo que nós pedimos, no nome de Jesus, Deus vai realizar na nossa vida. Se tiver pessoas enfermas, Ele vai curar. Se tiver pessoas doentes, vai sair daqui abençoado. Se tiver alguém perturbado, vai sair liberto. E Deus vai te dar vitória. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte.